Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Estamos de volta para a nossa série de estudo sequencial da obra Depois da Morte, de Leon Denis. Antes de iniciarmos o nosso estudo, gostaria de desculpar com todos vocês pela demora aí entre este episódio e o último episódio. Uma série de fatores, de circunstâncias, de atividades nos tem impedido de dar à série aquela cadência, aquela frequência que gostaríamos. Mas faremos o possível para que daqui por diante consigamos dar à série essa cadência, essa frequência mais constante, que será bom para todos nós, né? Para que as ideias fiquem mais frescas, para que a gente possa seguir avançando de maneira mais sequencial dentro dos capítulos também. Mas acaba tendo um benefício, né? Esse tempinho um pouco maior. Muitos companheiros que estavam lá no começo puderam chegar mais perto de nós no episódio em que estamos, já puderam atualizar aqueles episódios que ainda não tinham visto. Mas enfim, pedimos desculpas mais uma vez e daqui por diante tentaremos manter essa cadência e essa frequência da série dentro das nossas possibilidades. Pois bem, no último episódio nós concluímos o capítulo 6 da obra, que foi estudado, trabalhado em 3 episódios. Nós dividimos o capítulo 6, que versa sobre o cristianismo, em 3 episódios distintos. Né? Primeiro nós falamos do contexto de surgimento do cristianismo, portanto falamos muito do judaísmo, do povo hebreu, enfim. No segundo episódio, sobre o cristianismo, nós falamos do cristianismo em si, da mensagem do mestre, o cerne da mensagem do mestre, dos primeiros discípulos. E no último episódio sobre o cristianismo, o episódio passado, nós falamos sobre o processo de desenvolvimento e expansão do cristianismo. Expansão esta que muitas vezes ganhou em número, né? Ganhou em abrangência, mas acabou perdendo em qualidade, em fidelidade à mensagem original. Aquela pureza da mensagem do mestre que foi se perdendo com os séculos, com um processo de institucionalização, com a criação da fé mais dogmática, não amparada aí pela razão, pelas outras descobertas, enfim. Com os interesses humanos que foram se misturando aos projetos e às propostas divinas na mensagem de Jesus, nós comentamos um pouco então desse desvio da mensagem do Cristo, não da mensagem, mas daqueles que eram portadores da mensagem, que afastaram em muito, digamos assim, o cristianismo enquanto instituição, né, na sua versão institucionalizada, da proposta original de Jesus. Claro que em todos os séculos houve ou existiram aqueles que bem entenderam o cerne da mensagem, que souberam extrair, mesmo desse cristianismo que se desenvolveu depois, o seu núcleo e com isso cresceram, fizeram muito bem. Em todos os tempos existiram aqueles que se propuseram a resgatar o cerne da mensagem. Então a gente conversou um pouco sobre isso também, né? Sobre essa evolução do cristianismo e sobre as propostas de resgate que foram surgindo. Inclusive falamos brevemente sobre a reforma também, que tem um papel capital no capítulo que nós vamos estudar hoje, porque na verdade Denis, com esse último capítulo 6, ele vem trazendo-nos nessa jornada ao seu tempo. Né? Então a gente começou lá atrás, desde os primórdios, as eras remotas, falando das primeiras tradições espirituais, das primeiras religiões. Viemos fazendo essa jornada, passando por diferentes civilizações, por diferentes povos, e estamos nos encaminhando para os séculos ali que antecederam o advento do Consolador e o século em que Leon Denis vivia, em que o Espiritismo surgiu, o século XIX. Né? Para a gente entender aquele contexto do século XV em diante, a partir da Reforma, depois com o Iluminismo e o século em que Denis e Kardec viveram, a gente precisa entender essa evolução do cristianismo, porque o cristianismo é um dos pilares fundamentais da civilização ocidental como um todo, assim como a cultura e a filosofia grega. Nós teríamos aí talvez os 2 pilares mais fundamentais, né? O tronco judaico-cristão, que a gente discutiu ao longo de todo esse capítulo 6, e a questão da filosofia grega, que a gente também já conversou. Então, para a gente entender melhor como se construiu a civilização ocidental até ali o século XIX, é preciso entender
todos esses processos pelos quais também o cristianismo passou, porque foram eles que moldaram a civilização ocidental, especialmente até a Reforma. Depois da Reforma, aí vem o Iluminismo, que nasce justamente a partir dessa brecha que a Reforma cria, desvinculando um pouco o pensamento humano do dogmatismo religioso, da opressão que até então a religião, com as suas ideias, manifestava ou exercia por sobre a ciência, a filosofia de um modo geral. Então, era preciso entender todo esse contexto, e por isso Denis coloca esse capítulo 6 antecedendo o capítulo que hoje estudaremos, o capítulo 7, que aí já vai mais versar sobre a idade ali, sobre o período em que Denis vivia e aquele período anterior, preparando o século XIX. Então, com o capítulo 6, nós como que encerramos essa jornada pelo passado da humanidade, pelas religiões e tradições espirituais do passado, e adentramos, enfim, aquele contexto mais atual, o que veio logo antes do século XIX, e no capítulo 8, como veremos, o século XIX, com todas as suas crises, com todas as suas mudanças, com todo o seu turbilhão de ideias, enfim, e de renovações. Então, nós chegamos agora mais a um contexto já pré-espiritismo, ali, pré-advento do Consolador, um contexto bem próximo do advento do Consolador. Então é importante a gente frisar essa jornada para a gente entender melhor o capítulo que hoje vamos trabalhar, que é o capítulo 7, o materialismo e o positivismo. O materialismo e positivismo que vão surgir justamente nesse contexto. O materialismo, não propriamente, o materialismo é algo bem antigo. No próprio hinduísmo, por exemplo, já existiam certas correntes materialistas, né? Na própria Índia antiga já existia algumas correntes materialistas, mas, digamos assim, o seu período de desenvolvimento realmente se dá aí nesse contexto, né? Pós-iluminismo, com o desenvolvimento da ciência e tudo mais, é aí que o materialismo vai alcançar, digamos assim, o seu apogeu. Então hoje nós vamos focar no estudo de hoje mais no materialismo em si, sobre o que ele fala, o que ele propõe, o que ele apresenta. E no próximo episódio nós vamos pensar um pouco mais nas consequências do materialismo em si, como também no advento do positivismo, que vai estar relacionado também com o surgimento do materialismo e todo aquele contexto dos séculos 17, 18 e 19. Então, hoje o nosso enfoque estará mais em si no porquê desse surgimento do materialismo, né? Aqui ele vem responder, ou o porquê ele encontra um contexto favorável para se desenvolver, para nascer, e o que ele propõe em si. E vamos trabalhar, de certo modo, algumas consequências e algumas inconsistências justamente no materialismo. Então hoje esse vai ser o nosso enfoque, mais do materialismo em si. No próximo episódio trabalharemos um pouco das consequências sociais do materialismo, filosóficas também, e o nascimento, o desenvolvimento do positivismo, que vai ter uma importância interessante aí para o advento do próprio espiritismo. Nós vamos ver que o positivismo vai ter aí ônus e bônus, né? E então a gente vai deixar isso para o próximo episódio. Hoje nos focaremos mais aqui no advento do materialismo em si. Pois bem, Leon Denis começa o capítulo dizendo assim: como o oceano, o pensamento tem o seu fluxo e refluxo. Então, olha que ideia interessante ele está trabalhando. O pensamento humano, especialmente em termos coletivos, ele tem fluxos e refluxos. Então, ele tem momentos que ele caminha num sentido e momentos em que ele caminha no sentido inverso. E geralmente veremos, ele vai a um excesso no sentido e volta a um excesso no outro sentido. Então, o pensamento, nesse sentido, ele imita um pouco a natureza, né? Com o seu fluxo e o refluxo. O respirar, né? Momento de expansão, momento de contração.
Então a gente percebe isso em muitos aspectos da natureza. Não seria diferente aqui com o pensamento humano, especialmente no estágio em que estamos, um estágio em que ainda caminhamos assim muito pelos extremos, pelas nossas próprias imperfeições, paixões. Que é o que ele segue dizendo: quando a humanidade entra, sob qualquer ponto de vista, no domínio das exagerações, produz-se cedo ou tarde uma reação vigorosa. Os excessos provocam excessos contrários. Então, isso aqui é algo muito importante, porque é algo que vamos ver em todos os tempos da humanidade. Excessos de um lado, produzindo a contraparte, o convite a um caminhar no outro sentido, buscando o equilíbrio, que está sempre no meio. Mas geralmente nós caminhamos pelos excessos. Então, quando eu tenho um movimento de muito excesso de um lado, eu crio, digamos assim, uma energia retida ali, que mais cedo ou mais tarde, numa primeira brecha, vai se expressar, se exteriorizar e gerar um movimento contrário, que geralmente vai tender para um outro excesso, porque essa energia retida, essa energia comprimida, ela se expande de maneira também desequilibrada e gera um excesso do outro lado, que vai então, mais uma vez, gerar um movimento no outro sentido. Percebamos que sempre no fundo, por detrás desses movimentos exagerados, há uma busca pelo meio, pelo caminho do meio. Como Aristóteles já definia, né? A virtude está no caminho do meio. Como Buda também propunha, Siddhartha, o caminho do meio. O próprio Cristo, né? O reino de Deus está no meio de vós. Emmanuel vai comentar essa fala de Jesus em determinado momento e vai dizer: Jesus queria falar também, num certo sentido dessa expressão, sobre o meio, o ponto de equilíbrio que deveremos buscar, fugindo aos extremos, aos excessos. Então, assim se dá no desenvolvimento da humanidade. Nós temos, por exemplo, um movimento dialético, nós temos uma tese que geralmente vai despertar antitese, ou seja, antíteses, e então a gente caminha para a síntese, que é quando eu dou o passo do progresso. Então, surgem ideias que trabalham uma tese, que tem aspectos positivos e negativos. Essa tese geralmente vai gerar uma antitese, que vai ter também aspectos positivos e negativos, e desse processo de balanço entre a tese e a antítese, eu colho os aspectos positivos, a humanidade colhe os aspectos positivos, filtra alguns aspectos negativos e caminha para a síntese, dando o passo do progredir, chegando a um novo patamar do pensamento, da evolução. Dali nascerão outras teses, outras antíteses e outras sínteses. Assim há o progredir do pensamento humano. Então, é importante a gente entender essa dinâmica pendular para a gente entender o que acontecia naquele contexto de surgimento do materialismo, porque o materialismo nada mais vai ser do que esse movimento antitético, esse movimento pendular em oposição a séculos de uma religiosidade ou de uma opressão religiosa, de uma religiosidade castradora, limitadora do pensamento humano. Então a gente tem esse movimento pendular. Você tinha um pêndulo de um lado, e por muitos séculos foi assim. Quando solta esse pêndulo, vai para o outro lado, e assim a gente vai tendo esse movimento até chegar ao equilíbrio. Como também no caso de uma mola. Se eu comprimo muito a mola, eu gero uma energia potencial, uma energia que está retida. Se eu solto a mola, essa mola vai logo para o outro extremo, e assim ela faz o movimento oscilatório, sempre, se a gente olhar na natureza, em busca do equilíbrio, né? Se você solta o pêndulo, passado um tempo, onde ele vai parar? Na posição central, na posição do equilíbrio. Também a mola. Ela vai parar não na posição comprimida, nem na posição estendida. Ela vai parar na posição sem extensão ou sem compressão, a posição do equilíbrio. Então, esse é um movimento que perpassa também a evolução da humanidade, das civilizações. Seguido ou após momentos de excesso de um lado, nós temos momentos de investimento
e de encaminhamento para o outro lado, que muitas vezes acaba representando um excesso também. Então, por exemplo, se a gente olhar o Império Romano, nós temos ali um excesso de apego à materialidade, né? Então a gente teve esse excesso, de um lado, a corrupção, o sensualismo, todos os excessos que marcam aquele período pré-advento do cristianismo. O cristianismo vem, o Cristo traz a sua mensagem, que é o cerne da redenção humana, que é o mais alto recurso de educação, de autoeducação, de transformação que a Terra recebeu. Mas mesmo da mensagem do Mestre, nós fizemos um excesso também. Encaminhamos-nos para um outro excesso, que foi o excesso, né, do dogmatismo, que foi o excesso da desconexão com a materialidade, quase que tornando a matéria um pecado, não enxergando nela um recurso evolutivo, criminalizando, digamos assim, né, as coisas que estão relacionadas à matéria, por exemplo, o sexo, enfim, nós somos para um outro extremo. A vida espiritual é aquela vida do insulamento, é a vida do afastamento da matéria, a matéria pecaminosa. Então a gente foi, não que a mensagem do Mestre abonasse isso, mas o nosso entendimento, né, imperfeito, acabou abonando isso, a gente foi para um outro excesso. Em busca do espiritualismo, da espiritualidade, a gente foi para o excesso dos conventos, do insulamento, da culpabilização, do transformar, por exemplo, as questões materiais como algo pecaminoso, e a gente acabou indo para um outro excesso. Então, a gente percebe no próprio movimento ali do cristianismo esse movimento de excesso, saindo da corrupção, do apego excessivo à materialidade, aos excessos, às paixões, para ir para o outro extremo, com os martírios das disciplinas austeras, do insulamento do mundo como pecaminoso, do sexo como pecaminoso, em busca de desenvolver uma espiritualidade, ou seja, uma espiritualidade que não foi entendida na vivência cotidiana aqui no mundo, né? A matéria não entendida como instrumento, mas entendida como algo pecaminoso do qual devamos nos afastar. Então também foi um outro excesso que a gente acabou buscando em oposição àqueles excessos que vinham antes. Então, só para a gente entender essa dinâmica pendular do mundo. Então, esse excesso, por um lado, dessa religião limitante, castradora, ele perdurou por muitos séculos. Nós tivemos aí, por muitos séculos, né, especialmente na Idade Média, esse controle muito rígido, esse engessamento do pensamento humano pelo dogmatismo religioso, que impediu desenvolvimento da ciência ainda incipiente por muito tempo, que impediu voos mais altos da filosofia e do pensamento humano, porque sempre que estes contrariavam os interesses religiosos, os dogmas pré-estabelecidos, logo eram tolhidos, logo eram limitados, porque eram mantidos dentro de muros muito bem definidos do dogmatismo religioso. Então, assim, a gente teve séculos de opressão, de limitação, de restrição do pensamento humano, que naturalmente foram represando toda essa energia, que haveria de culminar com o movimento pendular, especialmente com a abertura que a reforma proporcionou, né, abrindo uma brecha nesse dogmatismo, nesse domínio muito severo, muito austero do pensamento ou da religião estabelecida de então sobre a humanidade, o pensamento humano. Com essa brecha, abre-se espaço para essa vazão dessa energia que estava ali cristalizada ou que estava ali retida. Essa energia se expande de maneira assustadora, então aproveita aquela brecha e daí nasce, digamos assim, esse movimento para o outro extremo com o advento do materialismo, que vai então negar todo qualquer espiritualismo, que vai então negar as conquistas da fé e mesmo os aspectos positivos da fé. Então a gente se encaminha para esse outro extremo. É o que Denis vai dizer aqui ainda nesse parágrafo. Depois dos séculos de submissão e de fé cega, a humanidade, cansada do sombrio ideal de Roma, atirou-se às teorias do nada. As afirmações temerárias trouxeram negações
furiosas. Então veja só, depois de séculos da fé cega, da fé dogmática, a pretexto de cultivar a espiritualidade, os valores divinos, os valores transcendentes, essa fé cega, pela impossibilidade que ela dava da razão, do pensamento, da filosofia de se expandir, naturalmente ela encontrou resistência nas consciências, e assim que houve uma brecha, a humanidade iniciou esse movimento de se encaminhar para o outro extremo. Então, as afirmações temerárias trouxeram negações furiosas. Afirmações temerárias em que sentido? Aquelas afirmações que eram feitas sem embasamento. Afirmações que eram feitas segundo interesses, segundo o pensamento de alguns que se julgavam aptos a devassar, digamos assim, o universo e definir o que era ou como eram as coisas para todas as consciências. Então, essas afirmações temerárias, portanto, muito frágeis, porque sem fundamentos racionais, e muitas vezes pautadas em interesses, em paixões, acabaram naturalmente gerando as negações furiosas. Então, as negações também foram ao excesso, porque muito impulsionadas pela paixão, pela revolta, acabaram também gerando um movimento muito destruidor, né, muito perturbador também, porque movidas também pelas paixões, pelos excessos. Me recordo de uma frase de Leopoldo Machado no livro Instruções Psicofônicas, se eu não me engano, no capítulo 58, em que ele vai dizer que, falando inclusive acerca do espiritismo, né, uma das finalidades do espiritismo era justamente, com o seu nascimento, desconstruir os quistos, os enquistamentos do pensamento humano, por um lado, com os absurdos afirmativos da religião, por outro lado, com os absurdos negativos do materialismo, da ciência materialista. Então, você tem absurdos afirmativos de um lado, as afirmações temerárias, que Denis está dizendo aqui, e você tem absurdos negativos de outro, as negações furiosas que Leon Denis está dizendo aqui. Então, esses dois absurdos, de um lado ou de outro, esses dois excessos, era justamente o que o Espiritismo viria a combater, convidando-nos novamente à posição do equilíbrio, pegando os aspectos positivos de ambos os lados, da ciência e da religião de um lado, da ciência de um lado e da religião de outro, e filtrando os aspectos negativos e buscando a posição do meio. Então, mas era esse o contexto, é esse o movimento que explica, digamos assim, esse surgimento e essa expansão muito significativa do materialismo naquele contexto pré-advento do Espiritismo, né? Então, no próximo parágrafo, Leon Denis segue dizendo: as ideias materialistas ganham terreno, repelindo os dogmas da Igreja como inacessíveis. Grande número de espíritos cultivados desertaram da crença espiritualista e, ao mesmo tempo, da crença em Deus. Então, esse aqui é um ponto importante, porque o próprio Kardec vai falar disso também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, quando vai falar da fé e da descrença. Lá no item 7, Kardec vai falar sobre essa questão do aumento das ideias materialistas, especialmente entre os pesquisadores, entre os filósofos, enfim, entre aqueles espíritos que cultivavam mais a razão, que buscavam o desenvolvimento também da inteligência, né, do intelecto, como Leon Denis diz aqui, né, grande número de espíritos cultivados. O que ele quer dizer, espíritos cultivados? Aqueles que estão cultivando a razão, a ciência, o desenvolvimento do intelecto. Eles desertaram da crença espiritualista e, ao mesmo tempo, da crença em Deus. Por quê? Qual foi a maior razão desse advento, esse aumento exponencial do materialismo, especialmente entre essas consciências que cultivavam aí a cultura, a razão? Justamente a fé cega, justamente a fé dogmática, que exigia que acreditassem sem dar bases para a compreensão,
que exigia que abdicassem de um dos atributos primordiais da criatura humana, que é justamente o exercício do raciocínio, do livre-arbítrio e da razão. Então, essa fé que buscava se impor, que já não era mais daquele tempo, né, que por muito tempo conseguiu manter ali uma coesão, porque não tinha também contraparte, não encontrava antíteses, essa fé já não mais conseguia se impor sobre essas consciências. Então elas desertavam aquilo que lhes era apresentado, aquela crença, aquela visão de mundo, aquela visão de universo, para elas não mais fazia sentido. Então, no item 7, Kardec vai dizer assim, do capítulo 19, a resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. Isso não só naquele tempo, até hoje. Quantas vezes num diálogo com aquele que não acredita, não considera a existência de Deus, quando a gente vai vendo a visão que lhe foi apresentada de Deus, a gente quase que fala, não, mas com relação a esse Deus eu também sou ateu. Porque é uma visão de Deus muito humanizada, uma visão de Deus ainda muito limitada, muito restrita às nossas paixões, às nossas visões imperfeitas. Então, Deus, por muito tempo, muitos séculos, ainda hoje, é muito mais uma imagem e semelhança do homem do que o oposto. O homem é imagem e semelhança de Deus, como está dito lá no Gênesis, que é a finalidade da criação. Nós nos tornarmos cada vez mais imagem e semelhança do Criador a partir da expressão do divino que há em nós. Mas, em geral, ao longo dos séculos, tem ocorrido muito mais o oposto. Como alguns filósofos desse período mesmo haveriam de falar, vejo muito mais um Deus criado pelo homem do que um homem criado por Deus. Porque realmente um Deus vingativo, um Deus ciumento, um Deus que tinha na Terra o centro do seu interesse, quando já se começava a entender que a Terra não era o centro do universo e tudo mais, um Deus que estava muito mais preocupado com aspectos exteriores do culto e da adoração do que propriamente com o íntimo da criatura, a renovação da criatura, esse Deus realmente se tornava difícil conciliar a ideia desse Deus e também dessa criação miraculosa feita em 6 dias, num estalar de dedos, com tudo que a ciência passava a demonstrar. Então, era preciso, de fato, renovar essa ideia, caso contrário, não era mais possível conciliá-la com o advento da ciência e com tudo que a ciência e a filosofia passavam a demonstrar. Então, o maior produtor, gerador de incredulidade nesse contexto, como também ainda hoje, é muitas vezes justamente essa fé que não se apoia na argumentação mais sólida, que não se apoia na compreensão das coisas, uma fé que busca muitas vezes se impor, deixando a consciência, a razão sem respostas, sem a possibilidade de reflexões mais vastas. Então ele segue. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século, tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então está aí a causa. Você tem um excesso de um lado, o excesso das afirmações temerárias, dos absurdos afirmativos, da imposição que gera a resistência do outro lado. A negação completa, a negação total e a impossibilidade da conciliação daquilo que se tenta impor com aquilo que se tem alcançado pela compreensão, pela razão, pelos experimentos que a ciência propunha, pelas reflexões que a filosofia trazia. Então você tem esse choque e daí o grande nascedor, o grande desenvolvimento do materialismo, como das ideias materialistas, justamente por essa fé que ainda tentava se impor já no final de um tempo, no final de uma era em que ela era convidada a se renovar e a buscar também na reflexão, na razão, algo que a pudesse amparar, renovando até mesmo seus dogmas, renovando compreensões cristalizadas
que é da lei do progresso, né? É preciso avançar. Porque assim é o pensamento humano, né? Ele não pode ser retido por muito tempo. Pensemos num rio, né? O rio vai chegar no mar. Ele vai avançar. Qualquer obstáculo que ele venha encontrar, ou ele vai contornar, ou ele vai crescer, se sobrepor e vai arrastar tudo consigo. Assim é o progresso humano, né? A gente pode criar obstáculos para ele em determinado momento, para o pensamento humano, mas cedo ou tarde ele aprende a contornar ou ele cresce de tal modo seu volume que ele arrasta tudo consigo. Então, essa ideia do materialismo, esse advento aí do materialismo de maneira mais significativa nesse contexto, nada mais é do que esse movimento também, né? Por muito tempo criou-se aí uma barreira, muito tempo se represou o pensamento humano, impedindo que ele contornasse, que ele pudesse progredir. Chegou uma hora que ele se avolumou de tal modo que ele então vai pelo método mais enérgico, né? Mais avassalador. Então vai arrastando tudo consigo e parecia mesmo que todas as conquistas da fé, que tem também os seus aspectos positivos, haveriam de ser arrastadas naquele turbilhão do materialismo. Daí veremos mais adiante a importância do surgimento do espiritismo para equacionar essas coisas, ou a importância de um espiritualismo que pudesse conciliar-se também com os adventos do racionalismo e da ciência e da filosofia. Pois bem, é isso então que Denis está dizendo, né? Essas ideias ganhavam terreno justamente em oposição, em movimento de repulsão à fé dogmática que levava as consciências, especialmente aquelas mais vinculadas à ciência e à filosofia, ao desenvolvimento do intelecto, que as levava ao materialismo, ao extremo oposto. E aí, no próximo parágrafo, ele diz assim: podem-se resumir assim as doutrinas materialistas. Tudo é matéria. Então, nesse movimento de repulsão a essa fé dogmática, acabou-se então também menosprezando os aspectos positivos da fé, o espiritualismo, a transcendência. E passou-se então, no extremo oposto, a adotar essa craveira comum. Tudo que há é matéria. Tudo que há são leis cegas, leis que por si só se explicariam, e o ser humano mesmo em si nada mais é do que um conjunto de matéria, né, de moléculas agregadas e nada mais do que isso, né? Não há nada por detrás disso, não há finalidade, não há sentido, não há propósito, há simplesmente um conjunto de leis cegas que regulam a matéria e a matéria por si explica tudo o que há. Tudo se resume à matéria. Então, basicamente o materialismo na sua origem, ele versava, ele trabalhava isso. Claro que com o tempo, né, o materialismo foi ganhando outras nuances pelo próprio novo olhar para a matéria que se foi tendo. A gente vai ver, esse é um contexto em que o olhar para a matéria vai mudando muito também com os próprios adventos e as próprias descobertas da física, da química, da biologia, enfim. Mas no princípio fundamental é isso. Tudo se resume à matéria. Não há nada por detrás da matéria, nenhuma outra força por detrás da matéria, não há uma inteligência por detrás da matéria, no sentido, né, uma inteligência que transcenda a matéria, não. É produto da matéria também. Como ele segue nesse mesmo parágrafo mais adiante, é uma hipótese a ideia de um princípio espiritual governando a matéria, ou seja, não existe, é simplesmente uma hipótese, e muitas vezes uma hipótese trazida aí pela superstição da fé, mas é simplesmente uma hipótese. Pois esta se governa a si própria por leis fatais, mecânicas. A matéria é eterna e só ela é eterna. Saídos do pó, voltaremos ao pó. O que chamamos alma, o conjunto das nossas faculdades intelectuais, a consciência mais não é que uma função do organismo e esvai-se com a morte. Então ele cita aqui uma frase de Karl Vogt, que era um filósofo, né, um pensador alemão, um dos que partilhavam do materialismo. Ele diz: o pensamento é uma secreção do cérebro. Mais adiante,
ou ele também, as leis da natureza são inflexíveis, não conhecem moral nem benevolência. Então veja, aqui Leon Denis traça, digamos assim, o panorama, né, do que era o pensamento do materialismo. Então tudo se resume à matéria. Há uma inteligência por detrás, é simplesmente uma hipótese que não se sustenta, e nós somos matéria. A própria inteligência, a própria consciência do ser humano, nada mais é do que um resultado da matéria, uma secreção do cérebro, seja o que for. Mas aqui a gente já começa a enxergar também as primeiras inconsistências do próprio materialismo, né? Como algo que é cego, que é mecânico, fruto do acaso, digamos assim, ou seja, não tem um propósito, né? Um sentido, uma inteligência por detrás. Como isso pode dar à luz à inteligência, à consciência, que atua por sobre a própria matéria, transformando-a, modelando-a. Como a matéria cega pode dar luz à inteligência, ao arbítrio, à liberdade. Como essas leis rígidas e inflexíveis podem gestar isso. Então, um simples olhar mais filosófico, a gente já vai percebendo essas inconsistências da matéria em si, né? Ou do materialismo em si. Como que o fruto, o resultado, a parte, vai ser maior do que o todo, né? Do que aquilo que deu origem a ele. Então, não faz muito sentido nesse próprio aspecto do pensar. Mais do que isso, né? A própria transitoriedade da matéria, como ela pode dar origem a algo que permanece, que se sustenta? Por exemplo, a personalidade do ser. Se o nosso pensamento, se as nossas características, tudo que somos, a nossa consciência, é fruto da matéria, de uma secreção da matéria, de um produto da matéria, como explicar que as nossas características se mantenham, apesar de todas as mudanças que a gente vai ver a matéria está sujeita? Então, há inconsistências internas muito fortes no próprio materialismo, né? Que é o que Denis vai trabalhar mais adiante aqui no capítulo. Mas no parágrafo seguinte ele diz então: bom, mas se matéria é tudo, o que é, pois, a matéria? Então, essa é a pergunta fundamental também. Se a matéria é tudo, o que é a matéria? Porque até então o nosso olhar para a matéria era muito limitado. Nós julgávamos a matéria como aquilo ali, né, que feria os sentidos, porque nós ainda não havíamos mergulhado muito assim no que fosse a matéria. Parecia-nos a matéria algo muito concreto, algo muito, muito sólido. Mas o que é a matéria? Então a gente tem que ver também que naquele contexto em que Denis escreve, nós estávamos no auge, assim, num turbilhão mesmo, desses estudos quanto à matéria, quanto ao átomo, por exemplo, né? No início do século XIX, há uma recuperação daquele modelo atômico que havia tido aí os seus primórdios lá na Grécia Antiga, no século V, com Leucipo e Demócrito, que haviam proposto a ideia do átomo, né? Então, no início do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, temos esse resgate dessas ideias, desses estudos, com o primeiro modelo atômico de Dalton, do início do século XIX, se não me engano, de 1807. Depois nós vamos tendo todo um progredir desses estudos sobre o átomo e, por conseguinte, sobre a matéria, né? a natureza íntima da matéria. Nós temos todo um processo de desenvolvimento, e o segundo modelo nasce ali com a descoberta também do elétron por Thomson em 1897, ou seja, 7 anos depois dessa obra. Nós temos um grande passo. Então, algo que Denis vai trabalhar aqui, a gente vai ver que vai sendo consolidado depois, né? Porque nesse parágrafo mesmo ele diz: os próprios materialistas não poderiam dizê-lo, porque a matéria, desde que é analisada em sua essência íntima, subtrai-se, escapa e foge como enganadora miragem. Realmente, então, aquele modelo muito concreto de Dalton, com a descoberta, né, dos corpúsculos, por exemplo, do elétron em Thomson, já vai começando-se a perceber que a matéria não era tão sólida, entre aspas, assim como se julgava. Não era tão indivisível, não era tão concreta assim como se imaginava.
né? Então, em 1897, a gente tem a descoberta desse modelo de Thomson. Mais adiante, em 1911, Rutherford propõe o seu modelo atômico, avançando um pouco mais nesse entendimento do mecanismo ali do átomo, o núcleo, elétrons, as órbitas, enfim. E logo depois nós temos o modelo de Bohr, em 1913, o modelo de Rutherford-Bohr, que abre espaço ali já também com o trabalho de Einstein, em 1905, com a proposição que ele vai apresentar, né, para a equivalência matéria-energia, algo que também não era novo. Isaac Newton mesmo já havia pensado essa equivalência, né, entre matéria e energia, a possibilidade de conversão numa na outra, mas Einstein, com a teoria da relatividade, com o artigo que publica em 1905, propondo a famosa equação, né, E igual a mc², ali a gente tem já os primórdios desse novo olhar, completamente novo olhar, um olhar completamente novo para a matéria não mais como aquela coisa que antes parecia sólida ou concreta demais, mas como algo que, quanto mais a gente mergulha na natureza íntima, mais ela parece se esvair, né? Mais ela parece digamos assim, se desfazer. E a gente foi percebendo que, na verdade, matéria e energia estavam muito mais correlacionadas do que se poderia imaginar, né? Então, há em todo esse processo aí também a importância do trabalho de Crookes, com a descoberta do quinto, do plasma, né? desse quinto estado, desse novo estado da matéria. E todo esse processo, então, que permeia esse século XIX, vai colocando o próprio materialismo na sua visão tradicional em xeque, porque aquilo que se julgava sendo a matéria algo muito concreto, na verdade foi se percebendo que não era assim tão concreto. Depois, né, com o desenvolvimento da mecânica quântica, especialmente a partir do trabalho de Einstein e de Bohr, na verdade, Einstein tinha ainda as suas dificuldades com a mecânica quântica, mas o seu trabalho em si acabou contribuindo também. Mas com esse modelo de Bohr, depois com os trabalhos de de Broglie, com o trabalho de Heisenberg, com o trabalho de Schrödinger, chegando-se ali à dualidade partícula-onda, enfim, tudo aquilo que deu as bases, os fundamentos da mecânica quântica, realmente a matéria, o materialismo em si, como ele era concebido, foi posto em xeque, porque aquilo que se julgava realmente muito sólido, muito concreto, foi quase que desaparecendo em nossas mãos, né? Quase que foi desvanecendo em nossas mãos. Então, é preciso levar em consideração todo aquele contexto, aquela efervescência de ideias que marca justamente esse período em que Denis escrevia, né? Ele escreve 7 anos antes do modelo de Thomson e alguns anos antes do modelo de Rutherford, depois do modelo de Bohr e o nascimento, digamos assim, da mecânica quântica. Que ele vai dizer assim, né? Mais adiante, assim, de grau em grau, a matéria se dissipa em poeira invisível. Tudo se resume em força e movimento. Olha só, tudo se resume em força e movimento. Poderíamos pensar energia. Em 1905, Einstein postula de fato essa equivalência matéria-energia ou massa-energia a partir da equação que propõe. Tudo, na verdade, a matéria nada mais é do que essa energia, digamos ali, retida e pode ser convertida em energia, a massa. Que é, inclusive, uma definição interessante que mais adiante o próprio Emmanuel também teria no livro Roteiro, capítulo 5, nos círculos da matéria. Emmanuel vai dizer assim: em seus múltiplos estados, a matéria é força coagulada. Olha aqui, tudo se resume em força e movimento. A matéria é força coagulada. Dentro de extensas faixas dinâmicas, força e movimento. Força coagulada, faixas dinâmicas. Força e movimento. Então veja a sintonia, né? Emmanuel Denis. Guardando a entidade mental de tipos diversos em seu longo roteiro evolutivo. Então a matéria ela é força coagulada que atende a um propósito momentâneo da entidade mental, ou seja, do espírito, do elemento espiritual que está por detrás, em jornada ascensional.
que é inclusive a definição que os espíritos vão dar para Kardec no Livro dos Espíritos acerca da matéria. Na questão 22 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Então lembre que Kardec estava fazendo sua pergunta ali antes da década de 60, né? De 1860. Então, do vosso ponto de vista, são. Então, pelo que a gente conseguia entender da matéria naquela época, pareciam boas definições. Mas, por que não falais senão do que conheceis? Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Então, próprias descobertas de Crookes depois viriam encaminhar-nos ainda mais nesse sentido, dessa sutilidade da matéria, né? Dessa matéria que vai se sutilizando para níveis que chegam ao ponto de sequer impressionar os nossos sentidos físicos, de não ter essa característica de impenetrabilidade, né? Então, o nosso conceito de matéria, e os espíritos já preveem isso aqui, vejam, antes de 1860, 1857, né, no Livro dos Espíritos, eles já estão prevendo que o nosso conceito de matéria haveria de mudar muito nos próximos anos. E é o que de fato a gente vê. Aquela matéria antes muito sólida, com o advento da mecânica quântica, quando a gente penetrou a natureza íntima da matéria, parecia desvanecer tudo aquilo que parecia antes ser o fundamento do universo. Né? Com os próprios estudos da astrofísica, da cosmologia, viemos a descobrir que essa matéria que nós estudamos e tudo mais, nada mais é do que apenas 4% do universo conhecido. Né? 96% do universo que conhecemos é formado por outras coisas que ainda não sabemos muito bem o que é. Matéria escura e energia escura. A matéria, como a concebemos, nada mais é do que apenas 4% do universo. Então veja como que o materialismo em si foi sendo posto em xeque com o próprio advento da ciência em si, né? E claro, o espiritismo também. Kardec mesmo vai falar, na conclusão do Livro dos Espíritos, que o espiritismo tinha por maior antagonismo o materialismo e que vinha justamente pelas ideias que trazia matar o materialismo, né? Então, na questão 22 ainda, 22A do Livro dos Espíritos, que definição podeis dar de matéria? Olha a definição interessante que os espíritos dão. É bastante abrangente e profunda. A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que esse se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, olha que interessante. A matéria é o laço que momentaneamente prende o espírito. É um instrumento para ele agir e, ao mesmo tempo, o objeto de ação dele. Essa definição é fantástica, porque se harmoniza, né, perfeitamente com essa ideia de força coagulada. Ela é aquela energia coagulada que permite ao espírito, ao ser que por detrás atua, a inteligência que por detrás opera, ao mesmo tempo atuar como instrumento, como também é o objeto por meio do qual se age, se interage. Então, essa definição deles já estava harmonizada com aquilo que viria a se entender da matéria mais adiante. Dessa equivalência energia-matéria, matéria com a possibilidade de ser convertida em energia, que viria a nos falar dessa transitoriedade da matéria, dessa instabilidade da matéria, desse movimento perene da matéria, o átomo que se julgava essa coisa rígida, essa coisa estática, quando se mergulhou na natureza íntima da matéria, percebeu-se que é tudo movimento. O próprio elétron está em constante movimento. Depois, com o advento da física, da mecânica quântica, a dualidade partícula-onda, não é possível saber se ora ele se comporta como partícula, ora ele se comporta como onda, enfim, matéria, energia, tudo está em movimento, os spins eletrônicos, quarks, mesons, enfim. Aquilo que se julgava estático viu-se que era, na verdade, puro movimento. Tudo é movimento. Então, matéria, força coagulada. Então, as definições vão casando, né? Os espíritos já previam esses grandes avanços que teríamos
Denis aqui também já traz isso nos seus escritos. Emmanuel reforça isso com essa interessante definição que ele traz de matéria como força coagulada. E ele segue dizendo, Emmanuel, no capítulo 5 do livro Roteiro, corpos sólidos, líquidos gasosos, fluidos densos e radiantes, energias sutis, raios de variadas espécies e poderes ocultos, tecem a rede em que a nossa consciência se desenvolve na expansão para a imortalidade gloriosa. O homem é um gênio divino em aperfeiçoamento, um anjo nascituro, no grande império das existências microscópicas, em cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores e legítimo senhor das potências menores. Em torno dele, tudo é movimento, transformação e renovação. No seio multifário da natureza em que se agita, tudo se multiplica no embate turbilionário das energias que lhe favorecem a experiência e a ascensão. Tudo é movimento, renovação, transformação. É isso que esse mergulho na matéria nos vem ajudando a perceber, né? Então, como conceber agora, naquela compreensão original do materialismo, que tudo seja matéria? Se a matéria por si é constante movimento, renovação, transformação, como explicar, por exemplo, a manutenção da personalidade do indivíduo, as suas memórias, os seus caracteres? Como explicar tudo isso se não há nada por trás, se tudo se resume à matéria, né? Então, o próprio estudo da matéria em si foi nos renovando a compreensão nesse sentido. Então ele vem falando aqui, né, dos corpos, do átomo, e mais adiante, no parágrafo que se inicia assim, pode-se, pois, dizer que o mundo é composto, aí na segunda frase ele diz assim, a matéria, examinada de perto, esvai-se como fumaça. Não tem mais que uma realidade aparente, e base alguma de certeza nos pode oferecer. E é o que realmente a gente pôde ver, né? Realidade permanente, certeza, só há no espírito. Unicamente a este é que o mundo se revela em sua unidade viva, em seu eterno esplendor. Somente este é o que pode apreciar e compreender a sua harmonia. É no espírito que o universo se conhece, se reflete e se possui. Então, só o espírito é realmente esse elemento ordenador da matéria, que dá à matéria, ou que anima a matéria, que dá à matéria, digamos, finalidade, que dá à matéria ordenação. Então, sem o espírito, o elemento espiritual por detrás da matéria, faltaria coesão ao universo, né? E mais cedo ou mais tarde veremos de perceber isso. No que diz respeito ao próprio universo em si, como os Espíritos vão dizer na questão 85 do Livro dos Espíritos, o elemento, o mundo material poderia deixar de existir, que nenhum impacto causaria sobre o mundo primitivo, o mundo original, que é o mundo espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. Então, sem o mundo material, o universo continuaria a existir muito bem, o mundo primitivo em nada seria abalado. Agora, sem o universo, o mundo espiritual, o mundo material não poderia sê-lo. Então, dá a coesão ao outro, né? Tem aí a razão de ser do outro. Ele segue dizendo, o espírito é mais ainda, é a força oculta, a vontade que governa e dirige a matéria. E aí ele cita uma frase de Virgílio, né? Mens agitat molem, ele dá vida, ou seja, o homem ou o espírito move a matéria. A frase de Virgílio. O espírito move, o espírito anima a matéria, que é o que os espíritos vão nos dizer também em O Livro dos Espíritos. Só assim para a gente entender realmente essa coesão, essa perenidade que há nas coisas, né? Porque para além das transformações constantes da matéria, existe aí algo que perdura na vida material mesmo que vemos, que é o quê? O indivíduo, o ser, as suas características, o seu saber. Se tudo fosse produto da matéria, como explicar o saber, a inteligência, a memória, as características morais, enfim? Como explicar tudo isso? Então, o espírito por detrás é o que dá essa vida, essa coesão, né? No parágrafo seguinte, na segunda frase, ele diz assim,
através das modificações perpétuas da carne, mantém-se a nossa personalidade, com ela a nossa memória e a nossa vontade. Há no ser humano uma força inteligente e consciente que regula o movimento harmônico dos átomos materiais de acordo com as necessidades da existência. Há um princípio que domina a matéria e lhe sobrevive. Então, não só por aquilo que nós podemos ver agora, né? Ou seja, aqui na vida mesmo, essa prevalência, essa perpetuidade da nossa personalidade, das nossas memórias, da nossa vontade, né? Esse governo sobre a matéria que lhe dá coesão, mas mais do que isso, com aquilo que o Espiritismo vinha revelar, a continuidade da existência após morte, abrindo para nós a realidade do mundo espiritual, das leis espirituais, das finalidades maiores da vida, realmente o materialismo encontrava aí digamos assim, um adversário à altura que também baseado nos aspectos científicos vinha contrapor aquelas ideias que apresentava. Também falando a razão vinha contrapor aquelas ideias que apresentava. Por isso, Kardec, na conclusão de Livro dos Espíritos, vai falar que a partir do Espiritismo, daquilo que ele traz, ajudando-nos a penetrar aí o universo das causas, para além do universo dos efeitos, que é o universo em que a gente vive, o Espiritismo vinha de fato matar o materialismo. Não só o Espiritismo em si, como dissemos, a própria ciência em si, as próprias contradições internas do materialismo viriam a minar a sua força, né? Ele foi adquirindo nuances diferentes, tentando se adaptar, mas no fundo as contradições internas permanecem as mesmas, né? Não haveria como conciliar essa transitoriedade, essa instabilidade da matéria com, por exemplo, o fato de pensarmos, o fato de raciocinarmos, o fato de termos memórias, o fato de termos consciência de nós mesmos. Se fôssemos só produto da matéria, isso não seria explicável. Então há algo por trás, desde que se tenha a boa vontade, a humildade de se compreender, de se conceber, que dá sentido e que governa, digamos assim, a matéria. Ele segue: o mesmo sucede com o conjunto das coisas. O mundo material não é senão o aspecto exterior, a aparência móvel, a manifestação de uma realidade substancial e espiritual que nele existe. Então, é como se o mundo material fosse também assim a feição externa do mundo espiritual, como no caso do nosso corpo, que é a feição externa do ser espiritual que somos, né? Assim como o eu humano não está na matéria variável, e sim no espírito, assim o eu do universo não está no conjunto dos globos e dos astros que o compõem, mas sim na vontade oculta, na potência invisível e imaterial que dirige as suas molas secretas e regula a sua evolução. Então, até mesmo para além de uma visão panteísta em que Deus, por exemplo, seria o conjunto de todas as coisas que há, que podemos ver, não. Deus está na criação, mas ele transcende a criação. Ele é como a alma, digamos, de todo o universo. Então ele é ao mesmo tempo imanente e transcendente. Então, ele não é só o universo que podemos ver, ele é maior do que a sua obra. Ele está presente na sua obra, se revela por ela, na natureza, em tudo que foi criado. Mas ele não é isso apenas, né? Ele transcende a isso. É o que Leon Denis está dizendo. Ele é essa inteligência por detrás de tudo que há, essa vontade soberana que antecede a tudo, né? que sempre existiu e de onde nasceu, a partir da vontade criadora desse ser, é que tudo veio a se conceber, a nascer. Então ele transcende também a criação. Assim como o espírito transcende a matéria. Ele está presente no corpo material, ele se conecta ao corpo material através aí do perispírito, mas ele transcende, ele irradia, ele não está restrito ao corpo material. Mais adiante, ele vai dizer assim: se o mundo fosse somente um composto de matéria, governado pela força cega, isto é, pelo acaso, não se veria essa sucessão regular
contínua dos mesmos fenômenos, produzindo segundo uma ordem estabelecida. Não se veria essa adaptação inteligente dos meios aos fins, essa harmonia de leis, forças e proporções que se manifestam em toda a natureza. A vida seria um acidente, um fato de exceção e não de ordem geral. Então aqui está um outro aspecto, né? Em que o materialismo encontra uma forte contraposição ou inconsistência. O próprio olhar para o universo em si. Embora muitas vezes se relute em enxergar, há uma harmonia, uma inteligência perfeita. E o acaso, as leis cegas da matéria, não seriam capazes de, por si só, apenas por probabilidades, né? Por fenômenos puramente cegos e aleatórios, conceber a perfeição que está. A beleza, a harmonia não é resultado da aleatoriedade, do acaso. A harmonia das leis, né? das equações, das constantes. Por que uma constante tem aquele valor determinado? Qualquer mudança naquela constante representaria todo um desequilíbrio no universo inteiro. Né? A própria Terra em si, como que as condições aqui se ajustam à vida como ela é. Então toda essa perfeição, ela implica numa inteligência por detrás, num sentido, num propósito, que naturalmente não atua de maneira assim muito ostensiva, mas atua por meio de leis perfeitas. Né? A própria criação em si, o próprio processo evolutivo que vemos na Terra, por detrás dele há uma lei atuando, há uma inteligência atuando, mas uma inteligência que não atua de maneira impositiva, de maneira limitada, né? Criando as coisas de um salto. Estabelece leis que seguem um processo, né? Que é o que ele vai dizer mais adiante, no parágrafo seguinte, na metade do parágrafo. Mas foi erradamente que os materialistas acreditaram achar na lei da evolução dos seres um ponto de apoio, um socorro para suas teorias, ou seja, então agora a gente, né, com o advento da geologia, da antropologia, a gente foi vendo que todo o processo de evolução dos seres, com o advento, né, daquilo que Darwin trouxe. Então com a teoria da evolução, nós podemos fechar. Tudo se explica pela matéria. A matéria se regula. As leis cegas e a aleatoriedade se explicam por si e explicam o processo de evolução. Mas não. Né? Por detrás há uma inteligência, porque se encaminha tudo isso para o aperfeiçoamento, para a progressão, para a harmonia, para a beleza. Então, o aleatório não pode produzir isso. Né? Por mais que se criem sofismas para tentar justificar isso, é preciso conceber que por detrás há uma inteligência. Que, claro, não vai atuar magicamente, como por muito tempo se concebeu. A criação, Deus criou tudo do nada, né? Ex nihilo. Então todos os seres foram criados do nada. Não, pelo contrário. Fica mais bela ainda a concepção da criação quando se percebe que Deus estabelecendo leis, essas leis, sendo elas ou estando elas regidas pela perfeita sabedoria, elas gradativamente, ao longo dos milênios sem conta, vão favorecendo o aperfeiçoamento das formas, dos seres. Mas que há uma inteligência por detrás, conduzindo a evolução num sentido, ou seja, há uma finalidade no universo, ele se encaminha, ele não é só o resultado do acaso, porque esse mesmo acaso poderia, digamos assim, caminhar no sentido oposto, mas ele está caminhando no sentido do progresso. Então, há uma finalidade, há uma orientação para o universo, e por mais que se relute em ver, desde que não se esteja cego pelo orgulho, a gente consegue perceber essas leis harmoniosas para onde se avança. Né? Então a própria lei da evolução, a compreensão da evolução das formas dos seres, que Darwin e Alfred Russel Wallace trouxe, tudo isso vem ainda corroborar ainda mais, vem fortalecer ainda mais a ideia dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que criou leis perfeitas que sustentam, que impulsionam, que alimentam o progresso de tudo o que há. Né? Uma coisa essencial se deduz desses estudos é a certeza de que a força cega, em parte nenhuma, domina de modo absoluto. Ao contrário, o que triunfa e reina é a inteligência, a vontade, a razão. Por detrás das forças da matéria, das leis da matéria,
a inteligência atuando e orientando a própria matéria, né? O próprio progredir da humanidade é justamente digamos assim, a representação da inteligência atuando sobre a matéria, governando a matéria. Claro que ainda, né, no nosso caso, com as paixões, isso leva-nos a muitos excessos, a muitos desequilíbrios, mas é a representação maior de que há por detrás da matéria uma força a conduzir, a orientar tudo isso, que é a da inteligência, com esse progredir muito rápido que o desenvolvimento da inteligência humana tem ocasionado também, né? A própria ciência é um testemunho disso. A força brutal não tem bastado para assegurar a conservação e o desenvolvimento das espécies. Os seres que tomaram posse do globo e avassalaram a natureza não foram os mais fortes, os mais bem armados fisicamente, mas sim os mais bem dotados do ponto de vista intelectual. Então, o grande salto que a gente vê ali, né, das formas. Então, você tem o ser humano vindo ali daquelas formas que o antecederam, o seu corpo foi sendo preparado, mas então parece que o ser humano se descola um pouco do reino nominal e se torna esse ser muito à parte em relação aos outros animais. Isso não se explica apenas pela lei da evolução no sentido material. Não foi só um cérebro especial, um alimento, uma maneira especial de se alimentar do ser humano que potencializou o desenvolvimento de um cérebro mais desenvolvido e que por isso gerou tamanha discrepância entre o ser humano e os demais animais. Não é somente isso. Não se olha para o elo justamente que está ali, que é o espírito, o ser espiritual com as suas potências e faculdades, que também imprimindo sobre a matéria a sua influência, foi gerando essa discrepância, esse distanciamento do ser humano, que não era nem o mais bem dotado do ponto de vista físico, material, enfim, do restante dos animais. Claro, o ser humano dotado de razão, mas também ainda com paixões, que levou também aos excessos, a todos o processo de destruição da natureza que precisaremos corrigir. Mas por detrás desse salto, digamos assim, né, que separa, que distancia o ser humano do restante do reino animal, há a inteligência, há o ser espiritual, que é o único capaz de explicar esse processo, e as leis puramente materiais não estariam habilitadas a explicar. Pois bem, desde sua origem, segue Denis, o mundo encaminha-se para um estado de coisas mais elevado. Através dos tempos, afirma-se a lei do progresso nas transformações sucessivas do globo e das quadras da humanidade. Um alvo se revela no universo. Alvo para o qual tudo tende, tudo evoluciona, seres e coisas. Esse alvo é o bem, é o melhor. A história da Terra é o mais eloquente testemunho dessa verdade. Então há um alvo. Se há finalidade, se há propósito, há inteligência por trás. E a matéria em si não seria capaz de conceber essa inteligência, tampouco este alvo. Então, se encaminhamos tudo, seres e coisas, para um alvo, é porque há o elemento espiritual, que é a inteligência, né? Na definição do elemento espiritual do espírito, o princípio inteligente, a inteligência em si, se há esse alvo, se há esse progredir, é justamente alimentado por essa inteligência que anima a matéria, que orienta, que age sobre ela, conduzindo tudo que há num sentido do progredir. E no parágrafo seguinte, no meio, lá ele diz: do estudo da natureza e dos anais da história do mundo, um fato capital se destaca. É que, em tudo quanto existe, há uma causa. E para conhecer-se essa causa, é preciso avançar além da matéria, até a essa lei viva e consciente que nos explica a ordem do universo. Então, a matéria é o plano dos efeitos, é o plano do objeto de ação, de atuação, é o cenário, é a energia coagulada, enfim, a vestimenta transitória. Mas, para além disso, há o universo das causas, né, da inteligência, que, utilizando-se da matéria, alimenta o progresso e encaminha tudo o que há para a finalidade do universo e da vida, que é a progressão, a lei de progresso. Então, o materialismo em si mesmo nasce como uma oposição àquela fé dogmática, àquele cerceamento da reflexão,
dos voos mais altos da filosofia e da ciência, mas nasce em si mesmo também com seus excessos e com as suas inconsistências, né? Tentando fugir daquele excesso, encaminha-se à fuga de qualquer conquista do espiritualismo e cai também na inconsistência, o materialismo que por si só não explica o ser, o universo que nos cerca. O próprio estudo da matéria aos poucos foi revelando isso, a matéria que parecia antes muito consistente, logo foi se mostrando, digamos assim, fugidiça, não sei se quer se existe essa palavra, mas foi se mostrando movediça, foi se mostrando quase que impalpável a matéria que parecia assim tão consistente. E a própria ciência, então, o próprio advento da ciência foi mostrando essa inconsistência interna do materialismo, o próprio estudo da astrofísica, da cosmologia, mostrando que o universo, em 96%, não é essa matéria que concebemos. Então, as ideias renovadas dos modelos atômicos, o nascimento da mecânica quântica, ali com o trabalho de Bohr, de Heisenberg, de de Broglie, de Schrödinger e outros, a equivalência matéria-energia que Einstein propôs com a sua teoria da relatividade. Então, todo esse advento da ciência já foi colocando em xeque esse modelo, como também o advento do espiritismo, né, com a revelação do mundo espiritual, da transcendência, do mundo das causas para além do mundo dos efeitos. Tudo isso foi renovando esse olhar acerca do materialismo. Então, no próximo episódio nós vamos conversar um pouquinho mais das consequências filosóficas, morais e sociais do materialismo, do seu advento, como também o nascimento do positivismo, que nasce nesse bojo, nesse contexto também, que veremos teve o seu papel, teve uma contribuição importante para o advento do espiritismo, mas que tinha também as suas limitações e as suas inconsistências. Então ficamos por aqui hoje, nesse nosso diálogo sobre a matéria, sobre o materialismo, e no próximo episódio nós voltamos aí conversando sobre o positivismo e as consequências sociais e filosóficas do materialismo. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Muita paz e muita luz.